Quero compartilhar uma reflexão com vocês, um pensamento, por assim dizer. Mas eu quero orar antes, né? Porque a Bíblia nos ensina, antes de tudo, a fazer oração. Amém? Paizinho, eu quero te pedir sobre esse momento. Na verdade, nós cremos que a Tua presença está aqui desde o princípio, porque aonde se reúnem 2 ou 3, a Tua palavra nos garante que Tu está presente, Senhor. Não é diferente agora. Porém, Senhor, eu quero te pedir que Tu me use apenas como um instrumento para falar da Tua vontade, para falar da Tua parte. E, acima de tudo, Senhor, que Tu prepare os ouvidos, os olhos, o coração dos meus irmãos, para que possam, Senhor, receber aquilo que Tu queres hoje, Senhor. Que não seja eu, mas a Tua vontade e a Tua palavra no coração dos meus irmãos, da Tua igreja. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Bom, vamos ver para onde eu começo, esse salseiro. Minha mãe, ela foi uma pessoa que teve algumas dificuldades na vida, né? E uma das dificuldades que eu acompanhei da minha mãe é que ela era uma pessoa que não sabia escrever e muito mal sabia ler, bem mal mesmo, né? Com muita dificuldade. A Ana Luísa, hoje, que tem 6 anos, aí, lê muito melhor que minha mãe lia na época. Minha mãe já faleceu, né? E eu pude crescer e acompanhar o quão danoso foi para minha mãe ter essa dificuldade, né? O que nós chamamos de um analfabeto, né? Eu fui criado pela minha mãe e pela minha tia também, ela tinha dificuldade nessa área, nessa questão, um pouco menos que minha mãe, né? Minha mãe só estudou até a 2ª série. Na 2ª série, falar hoje é meio difícil, né? Deixa eu ver. Até 3º ano, né? Já 3º ano, isso. Estudou até o 3º ano de hoje. E minha tia estudou até o 4º ano de hoje, né? Então, eu fui criado por 2 mulheres com essa dificuldade, essa limitação. Claro, isso não impediu que elas, acredito eu, fizessem um bom trabalho em me criar, dada as circunstâncias, as limitações. Mas eu pude acompanhar ao longo da vida delas, né, a dificuldade que ser um analfabeto trouxe. E quem tem esse problema, pelo menos acompanhando a vida da minha mãe, eu via o desejo dela em querer aprender, sempre. Vários momentos da vida dela, eu via ela com um caderninho na mão, que num projeto social perto onde ela morava, e eu ensinar ela a ler e a escrever. E ela tinha lá um caderninho de caligrafia que ia tentando. Por conta de circunstâncias da vida, às vezes, mudança daqui, mudança de lá, não conseguia concluir. Mas, bom, a verdade é que ela faleceu sem aprender a ler e a escrever muito bem. Ela mal sabia escrever o nome dela, muito mal mesmo. E quando botava ela para escrever, ficava muito nervosa, aí aqui não saía mesmo. Tinha que assinar um documento no banco, por exemplo. Não, mãe, fica tranquila. Leva aí o dia inteiro para escrever, mas escreve de boa, entendeu? Então, eu vi o quão danoso isso foi para minha mãe, né? Então, hoje nós temos também, o analfabetismo ele ainda existe, né? No mundo, no Brasil. E, ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia, foi se criando um outro tipo de analfabetismo, né? Que é o analfabetismo digital, né? Que minha mãe também era uma coitada. Os telefones que eu dava para ela tinha que ser aquele só de ligação, mexer um WhatsApp, nem sonhando, por mais que eu tentasse ensinar, né? Então, o analfabetismo digital também deixou muita gente, fez muita gente perder o emprego, fez muita gente não saber dominar um computador e agora os aplicativos, essas coisas todas que estão aceleradas demais. Isso também tem sido um problema nos dias de hoje, principalmente para os mais antigos, né? Eu, por exemplo, quem criou a conta do Instagram para o Ziel fui eu. Eu falei, não, cara, você precisa do Instagram aí e tal.
Entendeu? E eu criei para ele já tem pelo menos uns 4 anos, não sei, quem segue o Zé quando ele criou a conta, sabe que a conta dele tem um tempo, mas ele não olha, assim, não adianta querer mandar nada. Mas esses dias, entendeu? Eu não sei se foi o Espírito Santo, eu duvidei, eu fiquei igual o Tomé, porque eu recebi uma mensagem privada dele, do Ziel. Eu falei, não é possível. Foi a Suzy, sei lá, foi alguma das filhas, o Sullivan, nos seus netos. Não, acho que eu até cheguei a mandar mensagem. Tu me mandou mensagem, acho que eu até falei com ele. Não, fui eu mesmo. Eu falei, mentira. Mentira. Porque quem conhece o Ziel sabe que com ele, rede social, não combina nem um pouco, entendeu? Né? É o preço que se paga em relação à idade, né? Tá passando, aquela coisa. Né? Há quem diga que ele começa a escrever no WhatsApp e tu fica ali, ó. Apela logo, fala algum áudio, né, Ziel? Tá bom, não te pôr mais não, deixa pra lá. Mas, brincadeiras à parte, é um problema, né? Assim, para quem de fato não entende, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não tinha como, né? Não tinha como ensinar para ela, mal enxergava as teclas, enfim. E eu pensando nessas coisas, no analfabetismo, né? Eu me lembrei de quando eu estudei uma boa parte da minha vida em colégio municipal, estadual. E eu me lembro que, na época que eu estudava, bom, uma vez uma pessoa me corrigiu e falou que isso foi da época do Brizola. Eu não sei dizer ao certo, né? Mas eu me lembro que, na época que eu estudava, na escola municipal, bastava que você apenas fosse presente nas aulas para que você não fosse reprovado. Claro, os alunos não sabiam disso, né? Mas se você se mantivesse presente nas aulas, você não precisava provar o seu conhecimento naquilo que era ensinado, porque a intenção do governo era aumentar os índices de alfabetização. Então, para poder apresentar lá para o mundo lá que o Brasil está sendo alfabetizado, você vai na aula, te aprova, e passa de ano, e recebe diploma, e você tem um índice lá. Né? Procede isso, Keila? Procede, né? Então, não estou falando tanta besteira, não. Então, assim, você vê que a preocupação não é ensinar, mas a preocupação é mandar dados. Mas pensando nisso e traçando um paralelo, existe um analfabetismo que é pior do que qualquer coisa que exista aí, seja digital, seja intelectual. É um analfabetismo de Deus, do conhecimento do Senhor. E essa semana, eu fiquei pensando nisso ao decorrer dessa semana, porque olhando para a igreja, e quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja de Jesus, de um modo geral, um aspecto amplo, você percebe um número expressivo de crescimento em relação, vou falar aqui nos termos, não são termos que eu gosto de usar, mas vocês vão entender. Um crescimento exponencial de número de evangélicos, né? Aquela separação evangélica, católica, essas coisas todas. Eu não gosto muito disso, mas há um crescimento exponencial em relação ao número de evangélicos no Brasil. Ou seja, o que acontece? Pessoas que aceitam Jesus, que creem em Jesus, que colocam a sua fé em Jesus, que começam a dizer que creem na Bíblia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus? Que Deus inspirou cada autor a escrever esse livro? Você crê nisso de verdade? Você crê que isso aqui é a direção de Deus para a tua vida? É a palavra de Deus falada ao teu coração, revelada? Então, o crescimento de pessoas, de número de pessoas que creem da mesma forma, tem sido grande nos últimos anos. Houve um momento, inclusive, que era até moda, né, entre os famosos, dizer que você era evangélico. Eu não gosto de usar essa expressão, mas prefiro o termo discípulo de Jesus. Mas, vocês já perceberam que, muito embora, não sei se vocês prestam atenção nesses dados, nessas coisas, mas muito embora esse crescimento até rápido, principalmente no Brasil, ele tem se dado assim, mas nada muda. Nada muda. As coisas continuam as mesmas, os problemas são os mesmos. Não muda nada. E aí eu comecei, então, a lembrar de algumas experiências de vida, principalmente quando estava fora. E não mudou muita coisa nos dias de hoje. Tem um texto que eu quero ler com vocês. Está lá em Oséias.
Oséias 4. Eu vou ler na versão RA, tá, Mi? Oséias 4 é muito famoso porque é Oséias 4:6, né? Aí você fatalmente deve conhecer o que está escrito em Oséias 4:6. Mas eu quero te dar um panorama melhor, lendo desde o versículo 1, para que você perceba algo que eu percebi, né, lendo esse texto. Diz assim, Oséias 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. E aí agora vem o versículo mais famoso de todos, né? Dentro do contexto. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Vou parar por aqui. Dá para seguir lendo aqui e vai estar dentro do contexto de que o que mudou desses dias para os dias de hoje. Não mudou nada. Essas coisas continuam acontecendo. Porém, existe uma grande diferença entre essa época aqui e a época de hoje. Nessa época aqui, o acesso ao conhecimento, do qual o profeta fala, era uma coisa um pouco mais limitada. Embora todo judeu tivesse que aprender a Torá, aprender as leis de Deus, desde pequenininho. Mas hoje é incomparável o nível de acesso que nós temos a informações, a estudos, essas coisas, né? Não dá para comparar, por exemplo, o nível de acesso. Vou usar a Keila como exemplo, que ela é mais antiga entre nós. A Keila, né, quando eu tinha 12 anos, não tinha nem celular naquela época. E hoje a minha filha com 12 anos, a Estela com 12 anos, que tem tudo na palma da mão. Não dá para comparar esse tipo de coisa, né? E mesmo assim, com todo esse acesso, com todo o acervo de informações, com a Bíblia digitalizada, com várias versões, com vários conteúdos, com várias pregações, claro, a internet deu voz a muita gente que fala muita besteira, por isso a gente tem todo o cuidado em falar, porque está sendo transmitido, isso aqui vai ser gravado, vai ficar lá, e quem quiser acesso. Então, a internet de verdade deu muita voz a muita gente falando muita bobeira, muito sentimentalismo, né? E pouca palavra de Deus, de fato, pouco reino de Deus, de fato, né? Mas, mesmo com todo esse acesso, mesmo com tudo, e vivermos a despeito de qualquer governo que entra ou saia no nosso país, né, nós estamos muito longe de vivermos uma perseguição num contexto bíblico. Eu sei que existem perseguições veladas, né? Claro que existem, mas eu digo a perseguição ao nível de, por exemplo, você não poder andar com a Bíblia na rua. Isso não acontece. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho pelo menos umas
Eu nem sei. Mais de 10 Bíblias, com certeza. Tem Bíblia em hebraico, Bíblia em aramaico, Bíblia... tem tudo que é tipo de Bíblia eu tenho. Só não tem em inglês. Acho que em inglês eu não tenho, é verdade. Vou providenciar uma. Mas eu tenho todo tipo de Bíblia que vocês imaginarem. Todos os tipos de estudo eu gosto. Lançou uma Bíblia nova, eu gosto de ir lá comprar e ler e ver como é que é. Né? E agora eu vou dando para o Ziel também, que ele vai experimentando. A gente vai trocando essa figurinha, né, Ziel? Mas eu tenho essa liberdade. No meu tablet aqui, por exemplo, tem 4 tipos de Bíblia diferentes. Entendeu? Nós gozamos dessa liberdade. Nós temos acesso a isso. Existem lugares que não tem. Se você pesquisar sobre países que vivem uma perseguição de fato contra a fé cristã, você não pode andar com Bíblia em lugar nenhum. Né? Mas mesmo nós tendo todo esse acesso, todo esse tipo de informação, quando eu falo a gente, eu não me refiro a vocês aqui. Eu estou olhando o macro. Eu estou olhando a Igreja de Deus no Brasil, de um modo geral. Né? Nós percebemos que numa massa, num contexto de pessoas, aqui vou pegar nós como exemplo, aqui agora, só para poder ter uma ideia do que eu quero falar. Você vai encontrar uma proporção muito pequena, muito desigual, daqueles que, de fato, se interessam nas coisas de Deus, querem aprender do Senhor, o buscam incessantemente, entenderam que o motivo da sua vida, o sentido da sua vida, só tem sentido, só tem propósito, só tem objetivo no Senhor. Fora dele não há vida, fora dele não há propósito. Já parou para pensar como seria a vida sem Deus no centro? Vamos fazer uma breve e rápida analogia. Deixa eu pegar aqui, eu adoro pegar exemplo, porque todo mundo já me se esconde. Não se esconde não, que eu vou olhar e vou pegar. Entendeu? Juquinha se escondeu ali atrás. Vou pegar o Alan hoje como exemplo. O Alan, ele é radiologista, trabalha com diagnóstico, além de outras coisas que ele faz também. Né? Mas, de um modo geral, a profissão é radiologista, não é isso, Alan? Não, me corrija aí. Tecnólogo em radiologia é aquele cara que vai ascendendo na profissão. Né? Se você chegar lá e tiver que fazer uma ressonância magnética, procura o Alan, tiver que fazer uma tomografia. Nesse nível aí, toda a questão de medicina diagnóstica, o Alan está envolvido nisso e está bem envolvido. Mas vamos dizer que a vida do Alan já é só isso. Ele casou com a Gabriela, com a Marília. Cadê a Marília? Ah, está na escolinha, né? Casou com a Gabriela, se estudou, se formou na faculdade, arrumou um bom trabalho, adquiriu um apartamento, comprou um carro, teve filhos, cresceu mais no trabalho e depois? Fez mais filho, mas aí vai envelhecendo. É claro, é evidente que, por exemplo, as minhas filhas, né, Ana Júlia, Estela, essas crianças, elas não pensam nisso. Que os jovens não pensam nessas coisas, né? São jovens. Mas quando a gente vai envelhecendo, ficando mais velho, você começa a se perguntar o sentido disso tudo. É por isso que você vê Salomão lá, mais velho, falando vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Vir debaixo do sol, o trabalhar é vaidade, o isso é vaidade, aquilo é vaidade, tudo era vaidade. E conforme a gente vai envelhecendo, adquirindo mais experiência, você começa a se perguntar, para que isso tudo? Por que isso tudo? Por que eu devo me profissionalizar? Por que eu devo ser o melhor naquilo que eu faço? Se no final de tudo eu vou morrer e para aqueles que não têm esperança em Deus, numa vida eterna, numa eternidade com Deus, e depois que morre? Paulo fala sobre isso na Bíblia. Ele fala assim, nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, somente aqui. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o aqui e agora é uma pequenina fração daquilo que um dia será a eternidade. Claro, nem se compara, porque aqui nós temos dores, guerras, tudo, muita maldade. E com Deus não vai ser assim, com o Senhor não vai ser assim. Mas ainda assim, né, se você tira Deus do centro da vida do Alan e coloca ele só nesse círculo
daquilo que nós aprendemos na aula de biologia, né? Todo ser humano nasce. Vocês faltaram aula de biologia, né? Entendi. Eu faltava muito aula de matemática e química e física. Se perguntar, dá ruim. Mas vamos lá, gente. Todo ser humano nasce. Agora botaram uma outra coisa aí depois que eu não sei o que é. Né? Mas enfim, da minha época era isso aí. Nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Então pare e pensa nesse ciclo na vida do ser humano. Imagina uma criança aprendendo isso na escola. Olha, o teu objetivo de vida é nascer, nasceu. Agora cresce, se reproduz, depois morre. Isso aí, o próximo é... quem já reproduziu, o próximo já está bem perto já. Mas fica uma coisa meio sem sentido, meio vazia. Para que o Alan vai se tornar excelente naquilo que ele faz, se ele já sabe o fim dele? Vamos viver a vida doidada, vamos viver de qualquer maneira, sem regras, sem lei, sem lenço, sem documento, sem nada. Porque não faz sentido. Agora, quando você coloca Deus e o plano dele para a humanidade, desde o princípio, na vida do homem, tudo faz sentido. Tudo se encaixa perfeitamente. Você começa a aprender que você não foi criado apenas para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você começa a aprender que esse processo, embora seja verdadeiro, tem algo a mais, tem algo além disso. E que durante esse processo na sua vida, você foi chamado, arregimentado por Deus, para levar outras pessoas ao pleno conhecimento dele. Para que essas outras pessoas tenham acesso a Deus e possam, então, ter esperança como nós temos hoje. Como nós temos hoje. Conversava ontem na casa de Michele, e ela conversando com a gente, falando sobre um casal de amigos, e ela falou de um briefing assim, sobre a vida desse casal, um casal muito jóia, muito, muito bacana, passaram por tremendas dificuldades na vida, né? E agora estão muito bem de vida financeiramente. Mas a mulher, né, conversando com a Mi, falou que, assim, que embora ela tenha hoje tudo que ela possa querer, tudo que o dinheiro possa comprar, negócio indo bem, abrindo outros estabelecimentos, tudo o que ela quer, ela pode comprar, acabou de comprar um carro zero, acabou de mandar a filha para a Disney, mas ela sente que falta alguma coisa. Ela sente um vazio. Ela sente que não está completa. Ela sente que não está plena. E, querendo ou não, você e eu já tivemos esse sentimento um dia na nossa vida. De não ser pleno. Eu, pelo menos, isso acontecia comigo quando eu ia dormir. Deitava a cabeça no travesseiro e me perguntava qual era o sentido de viver. Que o mundo é uma loucura, embora era mais jovem, não estava muito nem aí para as coisas, mas sempre quando eu me lembrava, quando eu ia deitar, que não estava meio bêbado, eu me lembrava desse questionamento. Qual o sentido da vida? Realmente, sem Cristo nela, não há sentido na vida. Não há sentido em você conquistar o Zé lembrou isso ontem na conversa, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem para oferecer em troca? Jesus fala desse homem que tinha um celeiro, destruiu esse celeiro, construiu um maior, colheu toda a sua colheita, depositou lá e falou: alma, tu agora tem depósito para muitos dias. Ou seja, eu estou bem, estou rico, tenho dinheiro, estou abastado, estou tranquilo. Aí ele fala: come, bebe e folga. Tem depósito para muitos dias. Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Como é que vai ser isso? Então, tem uma canção, né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu estou falando isso tudo porque nos dias de hoje você vai ver numa reunião como essa, em qualquer lugar
que a igreja que se reúne, você vai olhar e vai ver muitas pessoas como que buscando mais as mãos do Senhor do que o próprio Senhor. Você vê isso claramente em João 6, quando Jesus ele multiplica os pães e peixes. E você vê a multidão assim, eufórica, já vindo, querendo arrebatar Jesus e tomar ele pelos ombros e falar, esse aí é o profeta que havia de vir, reina sobre nós, você é o cara, é o aclamado. Mas por quê? Porque ele encheu a barriga de mais de 5.000 pessoas. No dia seguinte, ele pula para o outro lado da margem do mar, e o povo vai atrás dele. Depois você pode ler isso aí em João 6, tá bom? Ele muda o discurso dele no meio dessa... Ele fala, vocês estão me buscando por causa do pão que eu ofereci a vocês, para encher a barriga de vocês, mas, na verdade, vocês deviam me buscar pelo pão que não perece. E ele começa a se fazer como esse pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que come a minha carne, que bebe do meu sangue. Jesus tira eles de um foco material, de um foco terreno, de um foco que... quem já passou fome aqui uma vez na vida? Eu nunca passei fome, mas já senti fome. Depois do jejum, principalmente, aquele jejum de 3 dias, você não come nada. Você quer... A mulher demônio arranca até a orelha dela para poder comer. Já senti fome. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas já senti fome. Cara... Jesus está tirando o foco daquelas pessoas, desse sentimento de olhar para a própria barriga, para o próprio estômago, e olhar para aquilo que não perece, para aquilo que é eterno. E está convidando essas pessoas, diante de um discurso duro, a terem um pacto com ele, uma aliança. Mas as pessoas estavam tão focadas naquilo que era terreno, naquilo que era temporal, que elas sequer perceberam essa transição de Jesus, nessa fala. Esse mesmo Senhor Jesus, que havia acabado, no dia anterior, havia acabado de alimentar a multidão, havia acabado de fazer um milagre com 5 pães e 2 peixinhos, ou algo do tipo, que eu agora não me lembro, que tem 2 multiplicações, aí muda um pouco, enfim, mas está lá. Esse mesmo Jesus, com essa mesma multidão, com essa mesma plateia, que queria no dia anterior aclamar ele rei, aclamar o profeta que havia de vir, enchendo-o de bajulações e qualificando ele de diversas maneiras. No dia seguinte, quando Jesus traz esse discurso, ele fala, bom, Moisés nos deu o pão, nos deu o maná. E você, qual é o teu sinal? O que tu faz? O povo com a cabeça na terra. Mas isso não é um privilégio só deles, infelizmente. Porque ainda hoje, ainda com a massa evangélica crescendo, o povo ainda continua atrás de pão. E isso se dá por conta de um analfabetismo espiritual. Uma falta de conhecimento de quem de fato Deus é. A gente vê aqui em Oséias o Senhor falando o que acontecia com a terra. Os homicídios, os adultérios, os pecados, os erros, o luto que havia na terra. Nada mudou de lá para cá. E quando você olha para a Bíblia, você vê a Bíblia apontando numa única direção. Conhece a Deus. Busca o Senhor. Buscai-o enquanto está perto. Buscai-o enquanto se pode achar. Você vai ver Jesus falando em Mateus, em Lucas, sobre as solicitudes da vida, sobre os pardais que não trabalham, sobre os lírios do campo que são esplendorosos. Ele fala assim, vocês não podem acrescentar um côvado na sua altura, vocês não podem controlar um fio que cai da sua cabeça. Seus cabelos estão todos contados. Ele fala, porventura, não é a vida mais do que as vestimentas e mais do que a comida para o corpo? Pare e pensa, amados. Hoje a gente se veste, porque senão a gente passa frio, carioca, então nesse inverno nem se fala. E a gente come e paga as contas. Isso é bem antigo. E parece que a vida é só isso, mas Jesus está falando assim, a vida é muito mais que isso. A vida vai além disso. Aí ele fala assim, buscai
em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro pelo pão que não perece. Conhece a Deus. Porque nós somos pastores. Temos a obrigação e o dever de trazer ensinamento, trazer direção, trazer palavra, trazer um alimento espiritual. Mas, amado, você come quantas vezes por dia? Há alguém aqui que só come durante uma semana 2 vezes por semana? Há alguém aqui que... Talvez, de repente, alguém que está treinando para um jejum aí de 40 dias, de repente esteja nessa vibe, né? Eu ainda não estou nela, não, mas... Você come todo dia, amado. Se você faz uma refeição aí, é normal, pelo menos 3 vezes ao dia, 2 vezes. Toma um café da manhã, almoça e janta. Toma um café da manhã, lancha, almoça, lancha. Depois lancha de novo, depois janta, depois faz a ceia. Depois acorda de madrugada e ainda vai assaltar a geladeira. Entendeu? Deus está vendo. Mas se a comida que perece, que hoje você come, amanhã joga fora, você come constantemente, por quê? Porque você sente fome, seu corpo tem necessidade de nutrientes. Para manter o corpo saudável, você tem que comer bastante pizza, né? Não? É interessante, ó, isso é muito interessante. Parece brincadeira, mas para e pensa, ó, eu tive doente aí, ainda estou meio barro, meio tijolo. Mas olha que interessante, eu fiquei doente, qual foi a primeira coisa que os médicos mudaram para mim? A minha dieta. Aí você que estava pensando em sair daqui e comer um cheeseburger ali no seu Manuel, repensa. É porque quando nós somos saudáveis, nós não pensamos nisso. Mas a primeira coisa quando você está doente, tua dieta. Você vai começar a comer legume, fruta, verdura, vai comer de tempo em tempo, vai beber bastante água, coisa que nós não fazemos no dia a dia. Mas quando estamos doentes, a nossa dieta muda. É a mesma coisa quando nós estamos doentes espiritualmente. A primeira coisa que acontece quando a tribulação vem, quando o sofrimento bate a porta, quando a maré vira, opa, a tua dieta muda, a tua dieta espiritual muda. Você sabe exatamente aonde ir. Você sabe exatamente quem procurar. Opa, preciso falar com o pastor porque está acontecendo alguma coisa. Eu preciso buscar o Ziel lá porque não é possível, estou dando só murro em ponta de faca. Nada dá certo. Na verdade, é Deus chamando a tua atenção há algum tempo, mas como você só come espiritualmente 2 vezes na semana, uma vez no domingo e a outra no grupo caseiro, aí o teu espírito está sofrendo de inanição. Está com raquitismo espiritual. Entende? O corpinho está rechonchudo. Eu nem posso falar muito, porque eu já perdi um pezinho. Né? Vou aproveitar a vibe. Mas o corpinho rechonchudo, o pão está bom. O pão da terra. Mas e pão espiritual? Nos dias de hoje, com acesso às informações que nós temos, é algo que nós temos que pensar que é algo inadmissível. A igreja, nós alimentarmos de pequeninas porções do Senhor. Quando Ele tem tudo a nos oferecer. Quando Ele quer nos dar todas as coisas. Ele quer nos revelar todas as coisas. Aí você olha para um irmão que chegou agora e está aí. Tu olha, vê, tu percebe a vida da pessoa assim, algo diferente. Caramba, esse irmão é diferenciado. Da boca dele saem palavras de sabedoria. É um irmão maduro. Caramba. Mas aí quando você começa a chegar mais perto do irmão, você percebe a vida que esse irmão tem. Uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração. Eu não conheço ninguém que queira conhecer a Deus que não passe pela leitura bíblica e oração. Mas nos dias atuais, como tem sido difícil sentar e ler. Simplesmente um ato simples, sentar e ler. Qual foi a última vez, menos os alunos aqui, né, menos os em idade escolar, né? Qual foi a última vez que você pegou uma caneta para escrever um texto? Você escrever. Parar a pensar, sentar para isso. A nossa vida hoje é só digitando. Só digitando, teclando. Mas quando foi que você parou para sentar e meditar na palavra que você leu? Que você se pôs a
querer compreender o que de fato ali está escrito. O que Deus pode estar querendo falar através daquele texto. Porque isso eu posso afirmar, eu posso garantir. A palavra ela é viva. Viva. O mesmo versículo já falou comigo em diversas ocasiões diferentes, de maneiras diferentes. A mesma palavra, o mesmo versículo. Não mudou nada, nem uma vírgula, nem um tio. Mas a minha condição mudou. Então isso eu posso garantir para vocês. Atestar para vocês. Entende? Mas nos dias de hoje tem sido cada vez mais difícil separar um tempo que seja menor, pequeno, para orar e ler. Coisas simples. Coisa que, se nós formos parar para avaliar, é como um pilar daquele que é conhecer a Deus. Você vai ver mais à frente em Oséias, próprio Oséias falando, se não me engano é 6:3. Isso aqui é o Senhor falando, né, como o povo deveria proceder. Eu vou ler do 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Opa! Quem estava aqui domingo passado? Sobre o que eu falei domingo passado? Não lembra, né? Nem eu lembro. Sofrimento, né? Que vem, que bate a porta. Caramba, a gente está vendo aqui que Deus fala que Ele nos despedaça, mas Ele nos sara. Ele nos fere, mas Ele cura. Com que intuito? Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Aqui tem uma alusãozinha profética que não sei se você pegou a visão. Pegou a chave? Pegou a visão? Não, tá vendo? Não pegou. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia levantará. Quem levantou o 3º dia? Fica ligado, pega essa chave aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eram 2 coisas claras de se entender. A alva, ou seja, o amanhecer, era certo de acontecer. Assim como a vinda do Senhor. E a outra era a chuva serôdia, uma chuva que vinha em tempo específico, ali por março, e era responsável por regar a terra, a plantação naquele tempo, para uma colheita abundante. Isso era certo de acontecer. Por isso, o profeta fala isso aqui. Então, você conhece o Senhor? Conhece. Mas existe uma outra dinâmica que precisa acontecer na sua vida, na vida da igreja, na nossa vida. Deixa eu me incluir aqui. Que é prosseguir em conhecer o Senhor. E muita gente conhece o Senhor de ouvir falar, para nesse estágio e fica ali vivendo a vida como se isso fosse suficiente. Não dá. Nós podemos aprender com Jó, que no final de tudo, lá do livro do capítulo 42, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te contemplo. Já se arrependeu, falando de coisas que não entendia, disse coisas que não sabia. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E olha que Jó é o cara que lá no início do livro, do capítulo, Deus faz referência a ele como um homem justo, um homem sábio. Mas no final ele está lá Jó se humilhando diante de Deus. Por quê? Porque ele só conhecia de Deus aquilo que ele tinha ouvido falar. Mas agora ele experimentou. Ele teve uma experiência com Deus, entre ele e Deus. E olha que foi uma experiência dura, né? Dura. Ele perdeu os filhos, todos os filhos dele ele perdeu num dia só. Perdeu todos os seus negócios, né? Os negócios porque ele devia ter uma transportadora, né? Porque tinha jumento, tinha boi pra caramba, devia ter transportadora. Né? Perdeu tudo isso. Foi só tragédia atrás de tragédia. Para, no final, ele ter uma experiência marcante com Deus e poder reconhecer que só conhecia o Senhor de falar. E quantos nesse Brasilzão só conhecem o Senhor hoje de ouvir falar? Não conseguem desenvolver uma maturidade com Deus, uma experiência de vida com Deus, porque pararam de buscá-lo.
Amados, vocês sabem muito bem, nós falamos isso aqui, nós não somos pregadores, exímios pregadores. Olha, se a tua vida for pautada, baseada em ouvir pregação, eu quero te dizer que existem muitas pessoas muito melhores. E se você tiver que, de fato, ouvir pregação atrás de pregação, ouça o Franco. Porque ele, para mim, a vida dele espelha aquilo que ele fala. Nós não somos, nós somos fiote, né, Zé? Nós somos fiote. Mas se você só se alimenta, e olha que a gente se esforça muito em Deus, a gente busca o Senhor, subir aqui não é uma tarefa fácil para falar para vocês. Todo mundo com esse zoião arregalado aí me olhando, né? Alguns dormindo, mas eu vou falar baixo para poder não incomodar. Entendeu? Eu falei que ia gritar. Eu falei, teve gente que foi dormir 4 horas da manhã e está ali roncando já. Eu cagueto logo. Indireta. Entendeu? Mas deixa eu falar baixinho para o pessoal não acordar de verdade. Então, assim, nós precisamos, até me perdi aqui agora, nós somos fiote, entendeu? Então, nós não somos exímios pregadores, nós nos esforçamos, porque nós entendemos que isso faz parte do nosso ofício. Mas se você quer, de fato, conhecer a gente mesmo, viva a vida de Jesus junto com a gente no dia a dia. Porque é nisso que nós nos empenhamos, é isso que nós buscamos. Uma vida com Cristo, em conhecê-lo e prosseguir conhecendo. Por quê? Porque desde o mais velho aqui, em Cristo, não só em idade, mas em Cristo, nunca vai poder falar assim, eu aprendi tudo que eu podia aprender e já estou satisfeito com o que eu aprendi. Ninguém. Ninguém pode falar isso. Já que eu falei do Franco, né? Nem o Franco, que é um homem tão sábio, tão revelado, tão dedicado à obra, pode falar, aprendi tudo que eu tinha poder aprender. Não tem como. Porque em Cristo você segue aprendendo. Quanto mais perto de Deus você está, mais perto do Senhor você está, menos de você tem. Você renuncia mais a você e isso propicia você a viver experiências de vida com Deus que vão te levar à maturidade. E que as pessoas vão olhar para você, porque o motivo pelo qual você ainda vive, respira, seja você quem for, seja você um militar, seja você um empresário, seja você um comerciante, seja você quem for, não, seja você o que for, isso não é quem você é. Eu falo isso aqui toda vez que eu subo, eu falo isso aqui. Já estou até enjoado de falar. Você é alguém que Deus criou para viver o plano dele na tua vida. No que você se formou, no que você se graduou, não importa muito, assim, não é que não importa, né? Importa, lógico, mas não é relevante para o plano final daquilo que Deus tem para você. Né? Então, Deus fez uns serem advogados, outros médicos, e tudo isso Deus aproveita na sua obra, no seu reino, mas com o cunho, com o objetivo e o foco de fazermos discípulos. Esse é quem você é. Um discípulo de Jesus que multiplica o conhecimento que você tem dele para outros. É isso que traz senso de propósito na sua vida. Senso de propósito. Do contrário, no batismo, eu já pegava o Kleber lá e deixava ele lá meia hora debaixo d'água. Vai, filho, vai ver o Senhor. Se a gente fizesse isso, ia estar todo mundo com o Senhor na glória, né, Zé? Difícil ser o último, né? Quem ficar, eu e agora? Não dá, né? Mas, não, nós somos batizados, nós emergimos para uma nova vida em Cristo com propósito. Então, não sejamos analfabetos espirituais, porque você tem todo o acesso, você vive hoje num governo, num país que lhe permite ter todo o acesso a quem de fato Deus é. Ninguém persegue você por isso. Né? Não da maneira como eu quero falar aqui, né? Como numa China, numa Indonésia, Filipinas, enfim. Né? Não dessa forma. Você tem acesso às informações, você tem acesso a pessoas, você tem acesso a um acervo de estudos. Você tem acesso. Então, o que eu quero tentar de alguma forma falar aqui, se é que eu estou conseguindo me fazer compreender, é que você tem responsabilidade com o teu crescimento em Cristo. Eu sou pastor, Zé é pastor, nós pastoreamos vocês. Nós somos responsáveis em pastorear vocês. Mas
Nós não temos como estar com você todo dia e toda noite para saber se você ora, se você lê a Bíblia, se você desempenha esse papel, se você tem interesse em conhecer a Deus. O que a gente pode fazer é segundo aquilo que nós ouvimos. E, normalmente, quando chega a nós alguma coisa, é algum pepino, algum BO que deu. A gente está mais parecido com um bombeiro do que com outra coisa, né? Vamos apagar incêndio. Vamos embora, é isso aí. Ó, é assim, tá aí. No meio do problema, né, que surge na vida de vocês, aí vocês acabam podendo aprender, porque a gente está lá, senta, corrige, né? Mas o discipulado, ele serve para isso. E se você está aqui hoje, por exemplo, não tem congrega conosco e não tem um discipulador e não sabe nem o que é isso, né? Você precisa se vincular rapidamente e ter um discipulador na tua vida. Alguém que cuide de você, que apacente a sua vida pessoalmente. Pessoalmente. Não é apenas satisfatório você estar aqui no domingo, num grupo caseiro semanalmente, e vida que segue. É necessário que haja um relacionamento pessoal, onde alguém mais maduro possa cooperar com você e conduzir você a você também atingir uma maturidade em Cristo. Porque lá na frente você vai estar querendo ou não. E por mais que talvez você não se veja fazendo isso, né, é um ciclo natural das coisas. Quanto mais de Deus você tem, menos você tem, e mais de Deus você dá. Isso é natural. É natural. Por exemplo, você já ficou perto de uma pessoa que é fanática por futebol? Já ficou? Qual é o assunto dessa pessoa? Só futebol. Só futebol. E tu viu o jogo do Flamengo ontem? Pô, empatou com o Palmeiras 1-1, não sei o quê, pô, mas deu mole, poder virado. E viu o jogo do Fluminense? Será que o Botafogo vai ganhar? O centro é só futebol. Só futebol. E agora, com a TV a cabo, as coisas barateando, tem futebol internacional também. Liga dos Campeões, aquela coisa toda. O assunto é só esse. Aquela pessoa workaholic, né, que se chama, né, em inglês, que é viciada em trabalho, que não para de trabalhar um tempo, um minuto. Qual é o assunto dela? Só trabalho. Né? Não tem espaço para nada na vida dela, a não ser trabalho. Trabalho. Aí quando vê... Eu li uma frase interessante sobre isso, que eu achei legal pra caramba. Essas sabedorias facebookianas, né? Que é... As únicas pessoas que vão se lembrar que você trabalhou até tarde todos os dias da sua vida, durante 20 anos, serão seus filhos. Eu falei, caramba, forte isso, né? Que é verdade. Natural, você precisa trabalhar, botar comida na mesa, aquela coisa toda. Mas vai existir uma ausência na vida dos filhos nesse quesito. E é verdade. Né? Mas quando você está de lado de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, eu não sei vocês, mas eu não tenho vontade de sair de perto dessa pessoa. Eu quero estar do lado dela bebendo da fonte. Quero estar perto dela só ouvindo. Entende? E aí, o que eu quero dizer é que você pode ser essa pessoa. À medida em que você conhece a Deus, à medida em que você deixa os seus interesses de lado e começa a procurar os interesses de Deus para a tua vida. Fazendo assim, o conhecimento de Deus na tua vida vai se multiplicar. E você vai se tornar uma referência para aqueles que você nem sabia que era uma referência. Entende? Então, amado, no nome de Jesus, não sejamos analfabetos espirituais. Você tem uma Bíblia na sua casa, você deve ter uma Bíblia no seu telefone. Começa a praticar a leitura, começa a buscar, aprender. Começa a ler, a se envolver com a palavra. A coisa mais desestimulante para um pastor é quando ele pergunta de uma história na Bíblia, e às vezes até uma história conhecida aí. Quem conhece? Aí, quem conhece levanta a mão lá em cima, né? Agora quem não conhece, vira o olho, finge estar dormindo. Entendeu? Porque não conhece. Porque nesse contexto aqui, acaba se tornando, de repente, vergonhoso você dizer que não conhece uma história da Bíblia. Por quê? Porque se a Bíblia nos ensina a buscar o Senhor, a conhecer a palavra, né? Josué fala, né, para a gente meditar nesse livro de dia e de noite, inculcar é repetir várias vezes até gravar no espírito. Quer dizer, porque fazendo assim, né, transmitindo conhecimento e tendo conhecimento da palavra, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos.
E aí para e pensa, se a Bíblia nos aponta para essa direção, por que nós não fazemos? Aí isso aponta para a nossa negligência, para a nossa falta de prioridade. Mas quando falta o pão, nós sabemos exatamente onde buscar. Sabemos exatamente o que fazer. Mas não convém que seja assim. Convém que você conheça Deus. E se você não souber trilhar esse caminho, eu me coloco à disposição para te ajudar. Já boto o Ziel na berlinda também. E tem outras pessoas aqui nesse lugar que são maduras para cooperar com você nesse crescimento. Mas é necessário que você se interesse. É necessário que você tenha o desejo de conhecer a Deus e o plano que Ele tem para a tua vida. Porque, do contrário, o seu conhecimento será raso e tudo que você passar na sua vida, quando uma onda de fato gigante, uma onda forte, estremecer os alicerces da sua casa, se você não estiver bem arraigado, bem fundamentado na rocha que é Jesus, essa onda ela pode derrubar a tua casa. Porque o dia bom e o dia mau vem para todos. Todos. Justos, injustos, bons e maus. Deus derrama a chuva e dá o sol para todos. Então, é natural que o dia mau venha para a vida daqueles que creem em Jesus também. A diferença está no alicerce. No seu alicerce. Se uma enfermidade te abala, se a perda de um ente querido te abala. Quando você começa a ler a Bíblia e entender o motivo das coisas, entender o sentido e o propósito da vida aqui e na eternidade, nada mais te abala. Você pode ficar triste, claro, nós somos seres humanos, você pode se entristecer com alguma coisa, mas você não fica desestruturado, porque a tua estrutura é em Deus, ela precisa estar intacta. Então, o meu convite hoje é para que, se você se encaixa nesse perfil, eu não quero acusar ninguém, mas se você percebe assim, poxa, eu acredito que eu poderia me envolver mais com Deus. Eu não estou falando de você se tornar pastor, eu não estou falando de você ser separado para a obra, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de coisas triviais que um discípulo de Jesus, note que eu não estou falando que um evangélico, e tampouco eu vou usar a palavra crente, ok? Um discípulo de Jesus. Porque é isso que nós devemos ser. Discípulos, alunos do Mestre, que aprende dele e busca viver tal qual ele viveu aqui nessa terra. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso norte, ele é a nossa bússola, ele é a nossa direção. Então, toda vez que você se vê perdido no que fazer ou no como fazer, vai dar uma olhadinha lá na Bíblia lá e ver como Jesus se comportou. Aí o meu conselho é que se você, de repente, não tem uma disciplina bíblica, mas eu não sei nem por onde começar, eu vou ler a Bíblia toda, não precisa ser exigente com você, não. Começa a ler os evangelhos. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Lê isso. Depois lê de novo. Até você entender as palavras de Cristo. Até isso entrar em você. Depois você fica livre para poder ler a Bíblia toda. Mas os evangelhos, principalmente, porque eles estão contidos os ensinamentos de Jesus para a tua vida. Em dado momento na sua vida, quando você se vê perdido ou sem direção, você vai encontrar norte nas palavras de Jesus. Mas para você encontrar esse norte, hoje, talvez você que não conheça as palavras de Jesus, é natural que você queira buscar a mim, ou o Ziel, ou o Cidinho em Vila Velha, ou o Franco Campo Grande, ou sei lá quem, para poder te trazer esse norte. Natural. Não tem nada de errado nisso. Mas o excelente mesmo é quando você tem a oportunidade de ouvir pessoalmente do Senhor a direção dele para a tua vida, com convicção e fé. E isso está ao alcance de todos nós. Não é uma prerrogativa minha, que sou pastor, nem do Ziel. É algo que Deus deu a todos nós de igual forma. Entende? Naquele dia, ninguém vai poder chegar lá dando desculpa que não tinha tempo. Ninguém. O que muda, de fato, é a tua prioridade daquilo que você quer. Amém?